os analistas políticos têm apontado que um dos motivos da guerra que está acontecendo agora é justamente essa falta de virilidade e força nos homens do Ocidente? Já me fizeram essa pergunta em relação à própria crise de valores no Ocidente, né? Mas me fizeram de outra forma. E isso geralmente vira piada. Eu Uhum. já escutei uma piada várias vezes. O que é que você acha que aconteceria se a Rússia invadisse o Brasil? Ah, iam chamar a carreta furacão para enfrentar. Pois é. O pessoal brinca muito com isso. Ele diz que o brasileiro, como é que o brasileiro ia resolver esse assunto, né? Ah, não, vamos entregar aí, deixa disso, que coisa, né? Eu sei que o pessoal fala isso zombando, brincando mesmo Sim, e tal, mas há um fundo de realidade nessas coisas, porque é inegável que a gente vive no Ocidente há bastante tempo uma crise de valores. E essa crise de valores explica muita coisa, não só desta guerra, mas da guerra pessoal de cada pessoa, de cada católico, de cada cidadão que está por aí perdido, né? E a guerra íntima que as pessoas travam no seu dia a dia. Quando você pensa em como você tem hoje um nível elevado, numeroso de pessoas que não consegue ordenar a sua própria vida e, além de não conseguir ordenar a sua própria vida, não consegue tomar um rumo nela. Pense, por exemplo, nisso. É a coisa mais fácil do mundo de encontrar hoje em dia. A pessoa não sabe nem o que quer da vida, não é? E isso não é o normal. Isso não é normal. Se você tem uma civilização em que boa parte dos seus membros não sabe o que quer da vida, então é porque essa civilização está acabando. Ela vai ser suprimida. sim. Por isso as pessoas não sabem mais para onde ir, né? Vazios existenciais, as depressões, como nós já falamos, e pessoas que ficam sem rumo, homens que não sabem decidir nada, né? E aí, quanto menos as pessoas conseguem decidir alguma coisa para as suas vidas, mais manipuláveis elas são. Manipuláveis por quem? Por quem é inteligente para poder manipulá-las. Ou seja, pelos donos deste mundo, os poderes financeiros. Esse pessoal, as corporações de mídia que desinformam as pessoas para manipulá-las. Então tudo isso se insere no contexto de uma crise de valores que enfraqueceu o mundo ocidental. Basta você pensar que nós hoje fazemos esse tipo de piada, né? O que aconteceria se nós vivêssemos uma guerra? Mas no passado as pessoas nem se perguntariam isso. Nós sabemos que nós vemos as crônicas do passado, o nosso próprio passado aqui no Brasil. Nós vemos como as pessoas tinham um nível de coragem física, mas também uma coragem moral, de defender o que é certo, de ir para a luta, para defender o que é certo, né? Que hoje em dia parece ter se perdido. E se pensa muito assim apenas nas suas coisinhas, nas nossas coisinhas. Aí quando vê uma guerra, quando vê uma crise mundial, quando vê uma crise de proporções internacionais, as pessoas se agoniam. E fica todo mundo sem rumo. E começa todo mundo a ficar tenso. Porque estava lá na sua ilusãozinha de coisinhas pequenas. A guerra, como nós vemos hoje, ela sim possui uma influência da crise civilizacional. Mas não apenas a guerra, o terrorismo também. Então você pense, por exemplo, na situação que nós vemos e infelizmente se tornou comum dos atentados terroristas. O que é isso? Senão uma confiança de que o outro lado é fraco, inútil e deve ser, portanto, destruído. Desprezível, né? Desprezível. Deve ser destruído. Pense no banditismo, quer dizer, no grande problema que nós temos aqui no Brasil.
com o banditismo, com o tráfico, que já em outros países ocorre um fenômeno, no México, por exemplo, é o que dá nome a esse fenômeno de mexicanização. 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 O que é a mexicanização? É a tomada das estruturas políticas do Estado pelo narcotráfico. O país da América Central sofre muito com isso. Então nada se decide senão pelo narcotráfico. Tem lá todas as estruturas formais, tem um tribunal, tem o presidente, etc. Mas são todos. As estruturas estão tomadas. Então quem decide a coisa acaba sendo quem está à margem da legalidade. Como é possível essas coisas acontecerem? Só pode acontecer uma tal crise social, política, institucional. Todo mundo pensa que vai resolver crise política usando a própria política. Mas olha, foi a política, da maneira como praticada nos dias de hoje, que nos levou a esse tipo de coisa. Então você não vai resolver a crise política com a própria política, com os mecanismos da própria política. Uma crise deste tamanho, que passa por guerras, passa por terrorismo, passa por banditismo, passa por narcotráfico e tudo mais, uma crise desse tamanho só se consegue resolver com algo superior a ela, que consiga abarcar e, abarcando, solucionar, mudar a natureza da coisa, que é a resolução da crise da cultura, a crise dos valores. Em suma, a crise do espírito. Se você começa a resolver a crise do espírito, aí você muda as pessoas. Não adianta só mudar a estrutura política sem mudar as pessoas que ocupam. E só muda a pessoa quando muda a alma. E só muda a alma quando você educa. Educa corretamente, da maneira que é para educar. Eu não estou falando só de educação de filho, não. Estou falando da nossa educação, como adultos, como pessoas formadas. Porque tem gente que se acha muito educada, mas não sabe sequer ordenar a própria vida. Não sabe o que é virtude, por exemplo. Sim. Não sabe rezar. Não sabe qual é o seu lugar diante de Deus. De onde é que vem esse problema todo da falta de força que atrai os inimigos? Fraqueza atrai agressividade, já dizia um bordão clássico, né? A fraqueza atrai agressividade. De onde vem essa falta de força que atrai os inimigos? De não saber mais como amar a Deus. Foi a crise civilizacional que destruiu o lugar de Deus nas nossas vidas. Aí passa a Revolução Francesa, comunismo, etc, etc, Sim. Revolução Russa e tudo mais. Destruiu o lugar de Deus nas nossas vidas. E aí quando a pessoa não sabe mais amar a Deus, ela não sabe mais lutar por Deus. E se não sabe lutar por Deus, não luta por sua família, não luta pelo seu próximo, nada mais.